dia! Hoje nós vamos falar sobre a dor do remorso e será possível superá-lo. Eu sou a Dani Gaiotto, especialista na autoestima da mulher. Eu ajudo mulheres a serem autoconfiantes para ter mais segurança em si mesmo. E se você deseja ser essa mulher, fique até o final dessa live, convida alguém para participar e compartilha depois, que vai ficar salvo com as suas amigas ali no seu perfil, tá ok? Então hoje nós vamos falar sobre a dor do remorso. É um assunto muito pertinente, assim, né? E a gente percebe que tem muitas pessoas, bom dia, que sofrem, às vezes, por conta do remorso, né? E eu tava ontem ouvindo uma rádio e o rapaz contou a história dele, é uma rádio onde conta histórias de vida, e ele tava falando sobre isso, e ele falou, contou a história dele, que aquilo me fez refletir, sabe? Eu falei, eu preciso falar um pouquinho sobre isso, pra gente trazer isso como uma reflexão, porque muitas das vezes, muito dos nossos problemas, das nossas dores, do nosso sofrimento, às vezes é porque a gente carrega ali um remorso, a gente carrega uma dor por ter feito algo, por ter se arrependido, enfim, né? E eu vou contar um pouquinho essa história. Eu peguei no final, sabe? Mas aquilo mexeu, assim, me fez refletir. Eu falei, nossa, imagina, a palavra, né? Ele falando, você sentia a dor, né? Nas palavras dele. E aí o que me fez refletir foi, será que mesmo que a gente faça algo que é errado, que a gente magoe ou chateie alguém, será que a gente precisa viver nessa dor? Né? Precisa viver no sofrimento? Seria muito crueldade, né? Será que não existe, né, alguém, né, um Deus maravilhoso para nos perdoar? Não existe nada, será que a gente possa fazer para que a gente consiga substituir essa dor, esse sofrimento por algo que traga felicidade, que traga aprendizados, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu acredito que seja um tema muito importante. Talvez se você não passou por isso ou não está passando, talvez você conheça alguém que passou, né? Ou também eu falo muito sobre prevenção, né? Muitas vezes é importante muito a gente saber para que a gente se previna, porque às vezes por falta às vezes de conhecimento ou por falta de prudência, muitas vezes a gente comete algumas coisas que depois vai às vezes se tornar um remorso, e para curar um remorso aí precisa de uma atenção muito maior. Então às vezes é bom a gente saber para que a gente se previna também, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é o remorso, né? O remorso, ele é o quê? Quando a gente toma consciência de que a gente fez alguma coisa que magoou alguém, né? Alguma coisa que feriu alguém. E a gente toma essa consciência. E assim, o que a gente precisa, primeiramente, entender, né? Porque muitas vezes, quando a gente faz alguma coisa, quando a gente fala alguma coisa, a gente precisa entender o porquê que nós fizemos aquilo. Por que a gente falou aquilo que magoou, que chateou? Que nem eu vou contar a história desse rapaz. Eu peguei na metade pra frente, mas eu acho que já vai dar pra você entender. Pelo que ele conta, ele namorava uma moça, e essa moça, ela muito pegajosa, muito carente, ficava muito em cima, acabava fazendo com que ele se sentisse muito muito pressionado. E ele não queria, ele queria ter mais espaço, ele queria, né? E ele começou a se sentir mal. E ele, pelo que eu peguei, como eu peguei na metade, ele devia ter pedido tempo, querendo que ela desse mais espaço, e ela não conseguia, acabava sempre ligando, sempre indo em cima, sempre perguntando, e ele foi ficando de saco cheio. Até que chegou um dia que ele chamou ela e falou, olha, não dá mais, eu não aguento mais, você me irrita, você me cansa, esse teu jeito, você tá... enfim, falou um monte, mas pegou bem na dor, assim, falou. Você precisa entender, será que você é doente, você não entende? Eu não quero mais tempo, eu quero acabar agora. E falou muitas coisas ali pra ela. E ela ficou sensibilizada, porque na cabeça dela, pelo que eu percebi ali na história... E isso acontece às vezes com a gente, na nossa cabeça a gente acha que a gente tá fazendo bem, né? O fato de ficar ali, cuidando, em cima, a gente acha que a gente tá sendo boa, que a gente tá cuidando, e na verdade a gente tem que entender o outro lado.
A gente tem que usar o que o outro está trazendo para nós como um ponto de reflexão mesmo. Será? Se ele está falando tanto, será que o que eu estou fazendo está sendo bom? Então a gente precisa o quê? Também refletir, né? Será que ela não deveria ter refletido antes? Mas talvez ela não teve essa percepção. E na cabeça dela, ela estava fazendo tudo aquilo porque ela amava. E na cabeça dele, ele estava achando aquilo muito excessivo. E as palavras duras que ele falou para ela falou, poxa, você está sendo muito duro comigo. Eu vou viver a vida inteira e nunca mais vou esquecer essas palavras que você me disse. Não precisava ser tão duro comigo. Foi isso que ela falou e foi embora. E ele ficou dias sem ver ela, sem ter notícia, coisa que ele disse que era bem difícil, porque como ela era muito pegajosa, ela sempre estava ali. Mas como ele tinha falado tudo aquilo, passado alguns dias a mais, a mãe ligou para ele e disse, olha, a fulana ali, a pessoa, não me lembro o nome, ele até falou, mas eu não me lembro. Ela sofreu um acidente de moto e ela morreu. E quando ele recebeu essa notícia, ele falando, assim, você sentia dor nas palavras dele. Ele disse que foi terrível, assim, ele não conseguia nem respirar. Tamanha dor que ele sentiu quando ele recebeu a notícia de que ela tinha morrido. E que as últimas palavras que ela tinha ouvido eram aquelas palavras tão dolorosas que ele tinha falado para ela. E aí ele tomou a consciência, naquele momento ele tomou a consciência do que ele tinha feito. Né, do que ele tinha causado. Então aí você imagina a dor que essa menina não sentiu, talvez até por conta de distração, de tristeza, acabou atraindo Então imagine a dor. Então pense, quando a gente pensa sobre isso, é realmente terrível, né? Ele ter falado tudo isso pra ela, bom dia, e ele ter tomado essa consciência. E como que a gente vai? Aí vem, né? Bom dia, querida. Vem a nossa reflexão de hoje. Será que ele também merece agora viver sofrendo por conta desse remorso, por ter falado tudo isso para essa menina? Sabe, será que não existe ali uma forma dele reparar isso? Então, assim, o remorso, quando a gente fala no remorso, é algo muito delicado. Não é algo que a gente vai conseguir superar instantaneamente, é fácil, muitas vezes a gente sim vai precisar de uma ajuda. Mas a gente precisa entender também que nós somos seres humanos. Então, o primeiro ponto é a gente aceitar. Aceitar que nós somos falhos, que nós somos seres humanos, que nós agimos sim por impulso, por às vezes arrogância, orgulho, enfim, várias questões. Tem várias questões, por imaturidade, tem muitos pontos. Então, aqui, o que vale a gente pensar e refletir são 2 pontos. Primeiro, a gente não deve se culpar porque nós somos falhos, e ao mesmo tempo a gente não deve depender do outro, porque perceba, a moça, por ela ser muito pegajosa, e nós mulheres, a gente tem às vezes umas características assim, de ficar muito em cima, de achar que tá cuidando, tá amando e fica ali em cima, mas isso às vezes a gente fica muito dependente e a gente acaba causando o quê? Causando na pessoa uma coisa não boa, ela acaba não querendo, e aí foi o que aconteceu com o rapaz, ele se sentiu pressionado, ela ficava muito em cima, não dava espaço e tudo mais. Então perceba, ela também não teve uma atitude tão coerente. Então por isso que a gente tem que sempre trabalhar sobre como eu estou me sentindo, como eu estou me comportando. Será que eu estou também sugando muito? Será que eu tô querendo muito e fico muito em cima da pessoa e não dou espaço pra pessoa respirar, pra pessoa pensar, pra pessoa também devolver pra mim aquilo que ela também tá esperando de mim, né? Muitas vezes a gente vai lá e gruda que nem um negócio que grudou. E a gente tem que pensar que isso pode sim, a gente pode, quando a gente tem essa atitude, a gente pode sim ouvir coisas que a gente não quer. Então a gente também tem que tomar muito cuidado. Agora ele que falou tudo aquilo, também não deveria, porque quando a gente toma consciência de que quando a gente vai falar com uma pessoa, a gente tem que tomar cuidado nas palavras, né? Pensar que aquela pessoa é um ser humano, que ela tem um coração ali dentro, e que aquele coração bate, que ela vai sentir dor. Então, assim, existem maneiras, só que tudo isso a gente vai aprendendo e amadurecendo. É claro que quando a gente é muito jovem, ou quando a gente tem um perfil mais egoísta, a gente tem dificuldade na hora de falar com as pessoas. Então ele, no caso, ele tomou essa consciência depois,
Depois que aconteceu, que a moça morreu e ele sentiu isso, que poxa, eu fui egoísta, eu fui orgulhoso, e isso ele até falou no final, né, que ele quis trazer essa história para que isso pudesse fazer com que outras pessoas refletissem. Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar isso em nós, só que o que a gente tem que entender? Que nós estamos num processo de aprendizado, né? Que é claro que ninguém quer magoar, ninguém quer passar por isso, mas às vezes acontece. E primeiro a gente tem que aceitar que nós somos falhos, que nós não somos perfeitos, e depois o que a gente precisa refletir sobre, né? Porque assim, perceba, se a gente não consegue aprender com aquilo, a gente pode reproduzir aquilo outras vezes. Então é sempre importante que tudo que a gente passa na vida, desde algo assim, né, de ter feito alguma coisa e estar, né, tendo esse remorso, tem como a gente aprender. Aprendendo de que forma? Tomando a consciência de que a gente errou, de que não era para ter feito aquilo. No caso, ele tomou essa consciência. Não fazer isso novamente. Se tem a possibilidade de ir lá, pedir perdão para a pessoa e pedir perdão, falar, seja sincero, olha, eu fiz isso, aquilo, aquilo outro. Só que no caso dele, a pessoa morreu. Não tem como, né, ele pedir esse perdão para a pessoa. Tem como ele se auto-perdoar, ele se perdoa por ter cometido aquilo, mas ele vai carregar isso aí pro resto da vida dele. Então, o remorso é algo que, quando a gente consegue ir lá e reparar, a gente consegue ir lá conversar, a gente consegue ir lá explicar o que a gente fez, a gente consegue dissolver por completo. Porque daí você vai ouvir, se a pessoa te perdoa, perfeito. Ai, vontade de espirrar. Se a pessoa perdoou, tá ótimo, é maravilhoso. Só que às vezes a pessoa não perdoa, só que daí é um problema da pessoa, porque você está livre, porque você foi lá e falou, se você foi lá e explicou porque você fez aquilo, se arrependeu, entende? Então, se a pessoa não te perdoa, daí é um outro problema. Então, aí você tem que entender que não é mais seu problema. Agora, quando a pessoa morre, não tem como você ir lá, daí você vai ter que trabalhar com isso com um pouco mais de atenção. Entendendo que, perceba, você não é perfeito, né? Nós não somos, a gente tem que se perdoar, a gente tem que ter o auto-perdão e usar isso como um aprendizado para não cometer mais. Então é muito importante quando a gente pensa sobre isso, né? Porque perceba, quando a gente faz alguma coisa, no caso ele, tá ali sofrendo. Só que o sofrimento, ele tem que vir na vida da gente como um aprendizado, né? Eu não acredito, sabe, que se você tem depois uma outra opinião sobre isso, pode comentar aqui e falar, porque eu acho que é bem bacana a gente falar sobre essas questões. Eu não acredito que nós, seres humanos, nascemos para sofrer, para viver no sofrimento. Nós sofremos sim porque nós somos humanos, é claro, né? Então se alguém vem e fala uma coisa que a gente não gosta, ou se a gente passa por um acidente e machuca, ou se a gente vê uma pessoa querida falecer, é claro que a gente vai sofrer, porque nós somos humanos, a gente tem sentimento. Mas o viver no sofrimento, isso não é algo que a gente tem que ficar. A gente não deve aceitar. Porque o viver no sofrimento põe a gente numa posição muito baixa, né? Porque perceba, uma coisa é você aprender com o teu sofrimento, passou por ele, evoluiu, se tornou uma pessoa mais evoluída, mais madura, acumulou ali os aprendizados e vai tomando novas atitudes na tua vida. Você vai sofrer talvez por outras coisas e vai continuar nessa linha de aprendizado. Eu acredito que quando a gente não tem mais nada para aprender aqui, tá na hora da gente partir daqui. Então é até bom que a gente tenha coisas para aprender, porque significa que a gente está evoluindo, certo? Agora, se a gente passa por alguma coisa lá atrás e a gente vem sofrendo constantemente, perceba, a gente não evolui, a gente estagna ali naquele sofrimento e vem carregando ele. Então a gente precisa ter essa reflexão de entendendo, né, o porquê do sofrimento. Aí, tá, eu fiz alguma coisa que magoou alguém, por que eu fiz isso? Porque eu era imaturo. Agora eu amadureci com isso, porque eu vi que aquilo causou uma dor, eu vi que aquilo não foi legal. E aí a gente começa o quê? A aprender com o que a gente fez e a gente acaba passando isso para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque nós, como seres humanos, a gente pode o quê? Aprender com outra pessoa e outra pessoa pode aprender com a gente, né? Então eu penso que nós nunca somos assim, a gente não tá aqui em vão, né? Porque muitas vezes eu me pergunto, por que a gente vive no mundo, né? Pra que tudo isso, sabe? E eu falo, poxa, porque a gente tá aqui evoluindo, nós somos como se fosse uma cadeia, né? E a gente vai evoluindo para se tornar ser humanos melhores.
e está numa posição o quê? De felicidade, de alcançar alguma coisa mais plena, né? O que vai ser depois dessa vida a gente não sabe, a gente só tem umas hipóteses, né? A gente acredita que existe um céu, que a gente vai viver todo mundo bem, feliz, mas a gente não sabe, né? Muitas vezes o nosso céu pode ser aqui, o céu ou o inferno. Então, às vezes eu fico pensando, eu falo, poxa, será que o céu e o inferno já não é aqui? A gente fica sempre achando. Eu tive um momento na minha vida que eu achava que eu ia morrer e que ia pro céu ou ia pro inferno. Mas, na verdade, às vezes o que a gente está vivendo já é o céu ou o inferno. Por isso que a gente tem que pensar sobre isso. Será que o que a gente está vivendo, será que o que a gente está pensando, a gente está construindo o nosso céu ou o nosso inferno? E perceba, existe o céu e o inferno, mas em qual lado a gente quer ficar? E para que a gente fique, seja num ou seja no outro, a gente tem que nutrir sentimentos baseados naquele estado emocional. Então tudo está ligado com o nosso estado emocional. Então é claro que muitas vezes a gente faz coisa que a gente não gosta, a gente machuca, mas a gente tem que entender o porquê que eu fiz aquilo. Por isso que é importante a autorreflexão, autoconsciência, né? Muitas vezes a gente quer fugir disso, ou às vezes a gente nem sabe que precisa ter isso. Só que quando a gente tem autoconsciência, quando a gente começa a pensar sobre tudo, por que eu estou assim? Às vezes a gente nem sabe o porquê que a gente está se sentindo assim. E aí quando a gente começa a pensar sobre, a gente vai lá e fala, nossa, é porque eu falei aquilo pra minha amiga, olha, magoou ela ficou chateada, ou ela não fala mais comigo, por que a amiga não fala mais? Sabe, a gente vai começando a entender. E sabe que às vezes a gente fala alguma coisa que a gente nem acha que é tão ruim, e a outra pessoa não gostou. E a outra pessoa nutre algum sentimento ruim por nós, baseado naquilo que aconteceu, e a gente nem sabe. E às vezes a gente fala assim, é a amiga, nossa, ela nem liga mais pra mim. Mas você foi lá, perguntou por que ela não tá mais querendo. Então percebe esse mecanismo, né? Quando a gente tá consciente sobre aquilo que a gente tá sentindo, sobre aquilo que está acontecendo à nossa volta, a gente vai começando a perceber as coisas que às vezes a gente antes não percebia. Muitas vezes a gente fica só julgando, né? Ai, fulana não quer mais falar comigo. Ela deve ser muito estranha, esquisita, sei lá. Tá noutra fase da vida, não quer saber de mim. Mas por que ela não quer saber de você? Às vezes é porque ela também não tá bem, né? Então é muito importante isso. É muito importante a gente não olhar a pessoa e julgando. Assim como nós também, né? A gente se julga muito às vezes. Não vamos nos julgar. Vamos entender que nós somos seres humanos e nós estamos aqui para evoluir. E diferente do desenvolvimento básico, né, que nem nós como seres humanos, a gente tem o nosso desenvolvimento, que todo ser humano tem quando nasce, tem toda aquela parte. Se você for estudar sobre isso, você vai ver que cada idade tem um desenvolvimento que é daquela área, daquela idade. Só que quando a gente fala na questão emocional, psicológica, isso tudo depende de cada um. Tem pessoas, e às vezes é um pouco já meio que normal, as pessoas acabam amadurecendo, evoluindo emocionalmente depois de uma certa idade, porque você vai passando por muitas coisas que vai fazendo com que você reavalie muita coisa. Então, por exemplo, quando a gente é novinha lá, com 17, 18 anos, a gente se afeta com muita coisa, a gente se magoa, não sei o quê. Depois lá com 30, 40, você já fala, olha, nem tô ligando. Isso é o quê? É um amadurecimento, né? A gente vai amadurecendo, muita coisa a gente vai deixando pra trás. Então a gente precisa entender que, será que eu estou amadurecendo? Será que eu tô me importando muito com alguma coisa que eu me importava quando eu tinha 20 anos? É importante a gente refletir sobre isso, né? Uma vez, quando eu tinha empresa ainda, tinha muitas funcionárias, e uma das funcionárias falou uma coisa que me fez refletir, sabe? Porque assim, como eu trabalhava com beleza, né? Toda hora mulher se arrumando e tudo mais, e as mulheres, elas gostam de se sentir jovem. Então, é muito comum, às vezes, você encontrar alguém e falar assim, nossa, como você tá jovem, parece que você tem, sei lá, 20 anos e você já tem 40, parece que você tem 30 e você já tem 60, algo do tipo assim. E chegou uma cliente e falou pra ela isso, e ela veio com uma outra visão sobre isso, né, que ela aparentava ter menos idade, tipo, na época eu não lembro se ela tinha 30, ela tava com cara de 20, daí ela não gostou. Ela ficou aborrecida. Eu falei, nossa, daí eu fui perguntar, falei, nossa, por que você não gostou? Geralmente as mulheres amam, né, quando recebem esse elogio. Porque ela tá querendo dizer que eu sou criança ainda. E aí eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado por essa perspectiva. Você vê como que é, né, cada um. A gente nem imagina isso, né, a gente tá pensando o quê?
no físico, né? Na pele, no cabelo, enfim. Ela já foi pelo lado o quê? Intelectual. Porque a gente, quando tem 15, 20, a gente tem um comportamento. Quando a gente tem 30, 40, a gente tem outro comportamento. Naturalmente é pra ser assim. E ela achou que o fato da pessoa falar que ela tinha cara de mais nova significava que ela tinha atitudes de mais nova, que para ela talvez aquilo foi como uma ofensa. Então perceba, é complexo, né, quando a gente vai falar sobre isso, mas existe essa questão da evolução. Então eu falei tudo isso porque para que a gente entenda que tem coisas que a gente faz na nossa vida que a gente tem um comportamento às vezes ainda imaturo. E é tudo bem, tá tudo bem, porque a gente só vai amadurecer quando a gente começar a aprender sobre aquilo. Muitas vezes o fato da gente ter feito algo e ter ocasionado às vezes algum resultado que não foi legal, de ter magoado alguém, de ter chateado alguém, faz com que a gente se movimente e pense, poxa, eu falei aquilo, não foi legal. Nossa, acho que eu tenho que rever minhas atitudes, tenho que ver o que eu falo, tenho que mudar a forma de falar. Então a gente tem que começar a ter essa reflexão. Porque o que eu percebo, né? Como eu trabalho muito com pessoas, que tudo que a pessoa ouve, ela gruda nela e ela se magoa, ela se chateia. E aí isso impede a gente da gente aprender e evoluir. Então a gente tem que começar assim, tudo que me chateou, vamos pensar, por que eu me chateei com aquilo? Por que eu tô tão chateada com aquilo? Será que eu tô muito infantilizada? Eu tô muito imatura? Eu tô muito dependente? Tô muito carente? Tô muito o quê? O que eu tô? Vamos pensar sobre, vamos avaliar. Sabe, eu acho que quando a gente faz isso, a gente se movimenta, a gente começa a ter liberdade. Liberdade mesmo, porque a liberdade não é você ser livre para fazer o que você quer só. Liberdade de pensamento, liberdade de falar, poxa, hoje eu tô triste, hoje eu tô feliz. Nossa, hoje eu falei uma coisa que não foi legal. Deixa eu ir lá e reparar. Essa liberdade de você saber o seu limite, saber o que você faz, o que você não faz. Ter controle sobre você. E quando a gente começa a pensar sobre isso, quando a gente começa a ter esse controle, a gente aumenta a nossa confiança, a gente aumenta o nosso poder interno. Por quê? Você se torna mais forte, porque você começa o que é refletir sobre. Você não vai se magoar com qualquer coisa e nem vai magoar as pessoas com qualquer coisa. Porque tudo aquilo que a gente não quer pra gente, a gente não faz para os outros. Agora, quando a gente só absorve, perceba, você vai ficando... É tipo uma esponja, né? A gente precisa deixar de ser uma esponja. Esponja é aquela que absorve. A gente tem que começar a não querer ser a esponja, absorver só. Não, se eu me magoei porque alguém falou alguma coisa, por que eu me magoei? Será que eu tô tendo alguma atitude que não é tão legal? Sabe, uma coisa que eu sempre uso na minha vida inteira pra dar uma... Assim, pra eu ter pelo menos um direcionamento do que seria certo ou errado. Porque perceba, a gente vive num mundo onde é formado por pessoas, onde tem regras, onde tem um estilo já. Então assim, para que a gente se sinta pertencente a esse mundo, a gente tem que dançar conforme a música. É claro que a gente não vai ser igual a todo mundo. Nós vamos ter as nossas características e isso tá tudo bem. Mas dentro de uma normalidade, assim, a gente precisa andar mais ou menos. Por quê? Se você for totalmente contra todos e tudo, você vai não se sentir pertencente ao mundo. E isso tudo vai causar problemas. Né? É claro que em relação a opiniões, cada uma tem a sua. Mas não é porque você tem uma opinião que você tem que ficar falando, tentando pôr na cabeça de todo mundo. Não, você tem a sua e tá tudo bem. Mas a gente tem que viver em conjunto, em comunhão com o mundo onde a gente está vivendo. E eu me lembro que quando meu marido faleceu, eu levei muito tempo... não sei, pra mim foi muito tempo. 6 meses pra conseguir tirar a roupa dele do guarda-roupa. Eu não conseguia nem abrir o guarda-roupa durante 6 meses. Tanto que eu tinha até esquecido que a roupa dele tava lá. Porque a gente tinha 2 quartos e 2 guarda-roupa. E o guarda-roupa maior era dele. E o meu era o outro, então eu não tinha hábito de abrir. E como você vê a cabeça da gente, eu tinha esquecido. E aí passou mais ou menos uns 6 meses. E eu lembro disso porque era bem final do ano que eu tirei uma semana de férias que eu queria. Eu nunca tinha tido férias e aquele momento, depois de tudo que eu passei, eu falei, eu vou começar a partir de agora a tirar férias. E eu tive um sonho. E eu me senti assim, preparada, sabe? Eu me senti assim, ótima já pra viver a minha vida, como se eu já tivesse superado tudo. E eu tive um sonho, e ele veio no sonho e falou assim, nossa, Dani, eu ainda não consigo ir pra onde eu preciso ir. E eu acordei com aquilo, eu falei, Jesus, como assim não consegue? Será que eu tô fazendo alguma coisa? E eu comecei a pensar sobre.
Meu Deus, mas eu tô me sentindo tão bem. Parece que eu já me sinto recuperada do luto. E eu fiquei pensando. E quando eu pensei bastante, eu lembrei da roupa. Eu falei, nossa, a roupa dele. Mas eu fiquei pensando. Aí eu falei, nossa, mas a roupa. Aí eu pensei assim, será que é normal? Então vamos pensar se isso é errado ou certo, né? Porque eu tava em dúvida. Aí eu percebi que o fato de eu não... Eu tinha até esquecido da roupa, era porque eu ainda mantinha, sabe? Aquela ligação. E aí aquilo começou a me dar dor, né? Quando eu resolvi mexer na roupa. E eu falei, nossa, e agora? O que é certo? Será que é certo ou errado eu tirar a roupa? Daí eu fiquei pensando. Eu falei assim, olha, será que é normal vir alguém me visitar, por exemplo, daqui uns 5, 6 anos, e eu falar assim, nossa, olha, eu guardei todas as roupas do meu falecido marido. É uma coisa normal, assim? É uma coisa que todo mundo faz isso? Não, Dani, não é normal, porque significa que você ainda não superou, né? Porque quando a gente supera, tem pessoas que, né, eu já vi casos da pessoa já no mesmo dia, tem pessoas que levam tempo, mas é tipo 5, 6 ou muito tempo, não é normal, né? Você guardar tudo lá e não dá nada. Uma coisa ou outra, você querer guardar como uma lembrança é uma coisa, agora não querer nem mexer. Então eu percebi ali que não era um comportamento normal, que eu precisaria lidar com aquilo. E aí justamente eu percebi que eu não tava bem, porque eu fiquei uma semana chorando, levei uma semana pra pegar, quando eu peguei tudo, eu não conseguia pôr no carro, fiquei uma semana chorando com a roupa lá no carro. E aí depois eu nunca achava um lugar pra entregar, sabe? Tudo eu tava pondo empecilhos, porque eu ainda não queria. Porque na minha cabeça era tipo assim, nossa, e agora? Se eu tirar a roupa, realmente eu tirei ele da minha vida? Percebe? São muitas coisas, né? Nesse caso era isso. Mas o que eu quis dizer sobre isso é para que a gente entenda que, será que o nosso comportamento está sendo um comportamento normal? Ou será que eu preciso reavaliar? Será que eu preciso voltar lá a pensar sobre? Será que eu não estou muito em excesso? Então, o porquê que eu estou muito em excesso? Por que eu estou muito dependente de alguém? E eu me lembro que esse meu, né, marido, ele foi como um mentor na minha vida. Ele me ensinou muita coisa, né? E a gente era muito grudado. E eu me lembro, eu era muito apegada, muito. Pensa no senhor apegado. Porque eu conheci ele, eu tinha 18 anos, 19, estava no início da vida, ele me ensinou tudo que podia ser. Ele era meu pai, minha mãe, meu marido, meu tudo, meu amigo, enfim. E aí, como a gente não se apega, né? Eu era muito nova ainda. E eu me apegava muito. E ele um dia falou, Dani, você não pode, porque eu posso um dia falhar com você. Na minha cabeça, imagina, como que ele ia falhar comigo, ele me amava. Eu não pensava sobre isso. Eu falava, imagina, impossível. Ele me amando como ele me ama, jamais ele vai me fazer sofrer. Talvez sim, né? Ele não iria, mas ele morreu. Isso não dependia dele, né? Totalmente, porque a gente morre, ninguém sabe quando a gente vai morrer. E aí eu sofri demais, porque eu era muito dependente emocionalmente dele. Então, assim, a gente tem que refletir sobre. Então, hoje, que nem, por exemplo, eu penso, né? Eu tenho meu filho, né? Que a gente, como mãe, às vezes a gente se apega demais. Eu fico sempre me refletindo sobre isso. Eu sempre fico pensando, eu preciso ensinar ele, e ele tá um pouco apegado, acho que filho, homem, apega a mãe, de que se eu não estiver aqui um dia, né, eu não posso fazer com que ele fica muito dependente de mim e sofra demais quando eu parto daqui. Então a gente tem que sempre estar trabalhando isso, porque nós como seres humanos, e tem pessoas que têm uma tendência a ser mais apegada, outras têm menos, né, isso tudo se dá devido à construção ali, né, eu sempre fui muito grudada desde pequena. Graças a Deus, nunca tive. Isso eu falo que é uma bênção, né? Porque eu sei que tem muitas pessoas que sofrem muita coisa na fase de infância e isso traumatiza, traz muitas consequências. Eu, graças a Deus, a minha primeira grande dor mesmo, que eu posso considerar uma grande dor, eu tinha 20 anos. Então eu já estava madura o suficiente para entender, né? Porque quando a gente passa por algum processo muito doloroso na nossa vida, quando a gente é muito criança, a gente acaba tendo alguns traumas ali, né, que acaba tendo que ser tratado, às vezes por longo prazo, enfim. Mas a gente que não teve, a gente tem que agradecer a Deus. Então eu agradeço demais a Deus por isso. Então eu construí a minha vida muito nessa questão do apego, do amor, do carinho. E aí, eu tenho essa tendência a me apegar. Então eu tenho que tomar cuidado, porque quando você se apega demais,
Você fica dependente. Quando você fica muito dependente, você sofre. E a gente não pode depositar na pessoa toda essa dependência, porque a pessoa ela não tem essa responsabilidade, ela não pode ter essa responsabilidade para com a gente. E nem a gente para com outras pessoas. Nós temos que viver livres, porém, se a gente quer viver com alguém, a gente vai viver com alguém. Mas, emocionalmente, a gente tem que ser livre. Porque senão a gente sofre demais e a gente faz a outra pessoa sofrer demais. E para que a gente tenha essa liberdade, a gente tem que ter o nosso autoconhecimento, a gente tem que conhecer um pouquinho mais sobre nós. O que a gente gosta, o que eu quero. Ah, eu sou muito sensível, por que eu sou muito sensível? Vamos trabalhar essa sensibilidade, vamos entender essa sensibilidade, vamos se conectar mais com a gente. Será que você é uma pessoa que gosta de ficar com você, que você tem um bom relacionamento com você? Porque aquele ditado que fala, né, que a gente nasce sozinho, a gente morre sozinho, é bem verídico, né? É bem real isso. E o sozinho não é sozinho ter pessoas, né? Às vezes você tem pessoas do teu lado, mas o sozinho é mentalmente, né? Então a gente tem que pensar, se eu morrer hoje, como que eu tô com a minha cabeça? Será que eu tô me sentindo confiante, segura pra morrer hoje? Eu acho que isso é uma coisa que a gente aqui no Ocidente, no Ocidente a gente não faz, a gente não fala sobre isso. No Oriente não, é mais comum, desde pequenininho a criança já aprende que vai morrer. E trabalha muito isso. Então eu acho que quando a gente traz essa reflexão sobre a morte, não é que a gente tá traindo a morte não, sabe? A morte, ela tá ali do nosso lado, a gente só não sabe quando a gente vai. Mas quando a gente fala, conversa sobre isso, quando a gente reflete sobre isso, a gente pensa sobre como eu tô me comportando. Como eu estou sendo? Será que eu abracei o meu marido, o meu filho? Será que eu falei pra ele o quanto eu amo ele? Porque se eu morrer amanhã? E se ele morrer amanhã? Sabe, a gente tem que refletir sobre isso. Eu me lembro que quando meu marido morreu, eu saía falando pra todo mundo, gente, ama mesmo, abraça, beija. Fale o quanto você ama dessa pessoa, pelo amor de Deus. Porque você não imagina a dor que é você não ter mais ela do teu lado. E eu falava isso tanto. Agora eu amenizei um pouco, porque já passou 10 anos, a gente vai mudando um pouco. Mas quando eu tenho oportunidade, eu falo muito. E não é só com o marido, não. É com o pai, com o filho. Que nem hoje em dia, a gente não tem tanto contato. A gente não pode ficar indo tanto, né? Eu gostaria muito de ir muito mais na casa do meu pai com a minha mãe. Mas, infelizmente, não dá pra ir todo final de semana. Porque nos finais de semana que eu tiro pra cuidar, às vezes, aqui de casa, pra estudar mais. Porque, como eu tenho filho, às vezes aquele vucu-vucu, no fim de semana é mais calmo, dá tempo de fazer mais coisas. Então eu acabo indo uma vez por mês, às vezes 2 vezes, né? Não é com tanta frequência. Mas quando eu vou, dessa última vez eu dei um abraço, falei, pai, eu te amo, sabe? Então a gente tem que entender assim, o pouco tempo que a gente tem com a pessoa, a gente tem que dar o nosso melhor. Porque a gente não sabe quando vai ser o último dia, a gente não sabe quando vai ser a última. E aí a gente precisa entender que tudo que a gente não faz pode trazer um remorso depois, né? Pode trazer, porque, poxa, eu podia ter dado um abraço a mais, né? E às vezes a gente deixa tantas coisas atrapalhar esse abraço, né? A gente fica, às vezes, alimentando uma coisinha. Que nem relacionamento mesmo, marido, né? Ai, às vezes o marido fala umas coisas que você fala, meu Deus, como pode falar isso? Mas daí você fala, poxa, faz parte. Às vezes ele também não tá bem, né? Vamos lá, dou um abraço no marido, vou lá dar um abraço, dou uma risada e fica tudo bem. Vamos começar de novo, vamos começar de novo. Então a gente tem que estar sempre começando do zero. Né, eu acho que muitas vezes às vezes a gente fica levando muito, né? A gente puxa o que falou lá na semana passada, no mês passado, e vai acumulando. Então a gente precisa o quê? Aprender a falar. Falar o que você está sentindo, falar o que você quer, o que você não quer. Porque perceba, se você tá com um cara ali que não tá sendo bom, avalie. Por que ele não tá sendo bom? Põe lá na balança. Ah, ele não tá sendo bom porque ele é assim, assim, assado. Eu queria que ele fosse assim, assim, assado. Tem como ele? Você já conversou? Você acha que tem como ele mudar? Porque tem coisas que mudam, tem coisas que não. Você tem que conversar. Ah, não tem jeito, então vamos mudar. Sabe? Ninguém hoje obriga a gente a ficar dentro de nada, não. Ninguém tá com uma arma na cabeça falando você tem que ficar aí, não. A gente tem que ter essa liberdade de escolha. E não é porque você escolheu lá que você é obrigada a ficar a vida inteira nessa escolha. A vida lá na frente, ela é linda e maravilhosa. Sabe, às vezes a gente tá vivendo um momento de dor, a gente acha que é só isso. Não.
Não é. Esse momento é agora, mas se você pensar que amanhã é outro dia, outra oportunidade, e apenas é uma mudança de mentalidade, é a gente aprender a ver as coisas de uma forma diferente. E a gente vai ver que a gente pode sim, lá na frente, ainda viver uma grande história. Mas a gente tem que aprender com o que a gente está vivendo hoje. E não aceitar. Né? Eu acho que muitas vezes a gente aceita. A gente aceita porque a gente acha que aquilo que a gente está vivendo e sofrendo é uma punição. Eu ouço tanto isso que eu falo, meu Deus, como assim punição? Deus não pune ninguém. Deus não pune. Deus, ele dá a chance da gente rever aquilo, se arrepender e fazer diferente. Então nada é punição. Você às vezes está achando que isso é uma punição. Talvez porque você não está aceitando, né? Então a gente precisa entender que nós não nascemos para sofrer. Para viver no sofrimento. A gente tem momentos de sofrimento para evoluir, mas a gente não nasceu para viver constantemente no sofrimento. A própria natureza nos mostra isso, que são as estações do ano. Tem 4 estações. Em cada estação é um tipo de clima. Tem uns que chovem, tem outros que não chovem, tem uns que dá frio, tem outros que não fazem frio. Tem 4 coisas distintas, a vida da gente é a mesma coisa. Então vai ter momento que você vai estar melhor, vai ter momento que você não vai estar muito bem, mas não é pra estar sempre ruim, não. E nem sempre bom, porque eu me lembro, teve um momento da minha vida que eu achava que tinha que só estar coisa boa. E eu me aborrecia demais, porque não era sempre que estava bom. E eu não aceitava. Então eu não conseguia apreciar os momentos bons, porque eu achava que tudo tinha que ser bom. Até um dia que uma pessoa muito especial me falou, você não nasceu para não sofrer. Você nasceu, você sofre, mas você não pode viver no sofrimento. Mas vai ter períodos que você vai sofrer, vai ter períodos que você vai sorrir, vai ter períodos que você vai aprender com aquilo. Você tem que entender essa dinâmica. Porque se a gente não entende, a gente sofre só por não querer sofrer. E isso o negócio é meio louco, mas o ser humano, às vezes, ele é meio louco mesmo. A gente tem que... Eu falo que a vida não é tão complicada, é a gente que complica, né? E tudo é baseado naquilo que a gente pensa. Então perceba, se ninguém falasse nada pra você que te magoasse, você não ia estar magoada, né? Mas se a gente ouviu alguém falar alguma coisa, aí a gente já vai ficar chateada com aquilo. Então perceba, a gente tem que às vezes jogar, sabe? Pega tudo isso que tá te incomodando, joga pra fora. Imagine como se fosse um caminhão. Tá cheio de porcaria lá, joga fora, limpa esse caminhão, começa do zero, começa a partir de agora. Se dê uma nova oportunidade, uma oportunidade de recomeçar, uma oportunidade de olhar as coisas com um olhar de aprendizado, de amor. Se ame mais, olhe mais para você, veja em você um valor. Nós, como seres humanos, nós somos incríveis. A gente não precisaria fazer mais nada. Só o fato da gente ser humano, a gente já é incrível, porque, eu não sei, para quem tem uma vida mais espiritual, conhece mais a palavra de Deus e se conecta com Ele, sabe que nós, seres humanos, somos a obra mais incrível que Deus fez. E Ele se sente muito orgulhoso de nós. Então isso já basta, sabe? A gente às vezes fica procurando, sabe, coisa onde não existe, fica se achando inferior às pessoas. Nós todos somos seres humanos. O que diferencia um do outro é que aquele talvez fez aquilo que ele precisava. Talvez aquele teve uma percepção diferente da sua. Ao invés de ele ficar aborrecido com o que a pessoa falou, ele nem deu bola, continua a vida dele. E se alguém fica falando muita coisa que te aborrece, elimine essa pessoa da tua amizade, sabe? Pare de ficar indo, porque muitas vezes a gente tem lá alguém que fica falando só coisa que a gente não gosta e a gente continua lá. Sabe? Às vezes a gente tem que mudar. Ai, Dani, pessoas da minha família, tá bom, mas você hoje tem o quê? 18 anos, 15 anos, que depende da família? Não, eu tenho 25, 30, 40, então você já não é mais dependente da família. Percebe? Família é todas as pessoas que vivem com a gente. E eu sempre parto desse princípio. Se a gente quer uma família abençoada, uma família feliz, a gente tem que começar a pensar sobre isso e a se conectar com pessoas que a gente queira. Família, ó, é muito louco isso, sabe? Mas a família não é mais o nosso pai e a nossa mãe. Eles são parentes. Família é o quê? É marido, é filho, pessoas que vivem com você. Ah, Dana, mas eu vivo com meu pai e com a minha mãe. Tá, mas por que você vive com seu pai e com a sua mãe? É porque eles são idosos e precisam da tua ajuda? Aí tudo bem.
Aí você tá ali porque você precisa cuidar e tá nada mais justo. Mas por quê? É porque a minha vida não deu certo, eu voltei com o pai e com a mãe. Mas isso é certo? Será que isso é certo? Sabe? Um período, tipo assim, a minha vida não deu certo e eu acabei voltando pra minha mãe com meu pai. Por um momento, até você se restabelecer, até você começar a construir de novo a sua vida, tudo bem, mas não isso como, porque a gente vê muito isso. Muito família que não deu certo lá, volta. E aí fica morando com o pai e com a mãe, e aí o relacionamento da família vira um caos, e é um sofrimento danado, e o coitado do pai com a mãe, que já era para estar vivendo num momento feliz, de paz e tranquilidade, acaba tendo mais responsabilidade. Então nós temos que ter essa responsabilidade, essa consciência. A gente tem que ter. Eu sei que às vezes isso é duro, mas a gente tem que ter. E eu me lembro que quando eu fiquei viúva, muita gente falava, agora você vai voltar lá no sítio com a sua mãe? Meu Deus, eu tinha até pesadelo. Jesus, eu tinha pesadelo. Tinha pesadelo. É porque eu não gostava? Não era porque eu não gostava. Eu amo minha mãe com meu pai, e eu sei que se eu precisasse eles iam me aceitar, mas eu não queria voltar para trás. Poxa vida, eu queria continuar minha vida. Não era porque eu tinha ficado viúva que a minha vida ia acabar, não podia aceitar isso. Sabe? Então, às vezes, a gente não pode aceitar. É que a gente aceita as coisas, a gente não pode aceitar. A gente tem que olhar pra frente e falar, poxa, se eu cheguei até aqui, é daqui pra frente. O que eu preciso fazer pra continuar? O que eu preciso? Será que eu preciso me desenvolver? E muitas vezes, sabe, meninas, não é nem criar, fazer coisas pra aprender mais, não. É só olhar pra você e ver que você tem capacidade. Nós temos muitas capacidades que a gente às vezes não percebe. Sabe, olhar pra você e pensar, o que eu posso fazer pra ganhar mais dinheiro? Porque a gente sabe que quando você ganha dinheiro, quando você tem independência financeira, você consegue ter uma vida. Você consegue pagar um aluguel, consegue ter uma casa, consegue ter um carro, consegue comprar suas coisas. Você não depende da outra pessoa. E o que eu preciso fazer pra ganhar mais? É só... Meninas, é incrível, mas tem uma moça que eu mentoro, a Branca, não sei se ela tá aqui, porque agora ela começou a trabalhar, então ela não tá conseguindo ver as lives, mas ela vai ouvir isso depois. Ela é um exemplo. Eu comecei a mentorar ela porque ela estava passando por... Ela vai ainda contar a história dela, eu vou contar a história dela aqui porque é incrível. E eu estava mentorando ela me mandou um dia uma mensagem e falou, ai, Dani, você acredita que me mandaram embora da empresa? Na hora que eu vi essa mensagem, eu falei, nossa, e agora? Ela já tá, né, com tanto problema. Eu esperei e perguntei para ela, e o que você pensa sobre isso? Porque eu achei que ela ia, nossa, acabar. Não, ela falou, olha, Dani, se eles me mandarem embora, agora eu vou... É bola pra frente. No outro, acho que passou o quê? 2 dias, ela me mandou uma foto que ela tinha começado a fazer bolachinha vendendo, e tava vendendo. E já tinha vendido tudo. Eu falei, meu Deus, sabe? É sobre isso. É sobre você não aceitar. Algo não deu certo? Tá bom, não deu certo porque não era pra ser. O que eu preciso fazer agora? Comece a usar a cabeça, pensa. A gente sempre tem uma ideia. Sempre tem. É que aí, às vezes, a gente tem aquela ideia, mas fala, não, acho que isso não vai dar certo. Não tem como isso não dar certo. É você fazer, se não deu certo, procure outra coisa. É que muitas vezes a gente nem faz. A gente já quer que o negócio aconteça. Ele só vai acontecer se você for lá e fazer. Então a gente precisa entender que nós temos capacidade. E que a gente precisa tomar o quê? Consciência disso. A gente precisa ser a protagonista da nossa vida. A gente não deve aceitar dependência de ninguém, nem emocional, nem financeira, nem ninguém. Eu lembro que a minha mãe, uma das coisas que ela ensinou a gente desde pequena, era assim, porque ela tinha essa... É um valor dela lá, a doutrina, que a gente tinha que casar e ter filho e tudo mais. Então isso ela tinha lá. Mas uma das coisas que ela tinha era que a gente tinha que trabalhar, porque ela sempre trabalhou. Porque na época lá, eles moravam todos juntos, sabe? Os irmãos. E assim, quando mora todos juntos, sempre tem aquele que sofre mais, né? E o meu pai, coitado, como ele era sempre o mais... Ele não falava, ele era o mais quieto. Então ele ficava sempre com os restos, sabe? E a minha mãe, outro dia ela contando essa história, e eu tenho orgulho disso, sabe? Ela falou que teve um momento lá que ela não estava mais aceitando ficar só com os restos, com a sobra. Ela quis lá e tomar frente. Ela foi lá, pediu para que dividisse as coisas, que cada um tinha suas coisas. E a partir dali eles começaram a construir. E hoje, graças a Deus, eles têm uma vida tranquila. Mas ela teve que ter isso. Então, ela acabou ensinando eu e as minhas irmãs e meu irmão a ter essa característica. De que a gente não tem que ficar dependendo dos outros. A gente tem que ir lá e fazer o que a gente precisa fazer.
Isso não significa você ser uma mulher dura, ai, uma mulher machona, não. Significa que você sabe o que você quer, que você sabe que se você quer, você vai lá e faz. Entende? Então a gente precisa ter essa consciência. A gente não precisa viver dependente de ninguém, não. Nem de governo, nem de pai e mãe, nem de marido, nem de nada. A gente quer, a gente vai lá e faz. Ah, eu não sei, vou lá e aprendo. É que nem eu falei pra minha amiga. Eu falei, amiga, se você não sabe, você vai lá aprender. E se você não quer fazer, contrate alguém pra fazer. Você percebe? Então, às vezes a gente fica limitado em muita coisa que não é pra nos limitar. Então, meninas, vamos olhar para nós, vamos reconhecer. Não é nem ver o valor, é reconhecer o valor, porque valor você tem. Todas nós temos. O fato da gente ser humano e ser mulher ainda muito mais, porque nós, como mulheres, a gente tem a capacidade de fazer tudo aquilo que um homem faz e ainda a gente tem a sutileza, a gente tem aquela doçura na hora da gente se comunicar e isso abre portas. Quando a gente é gentil, quando a gente é sorridente, quando a gente é amável, a gente abre portas. Então vamos observar no nosso dia como eu estou sendo, como está sendo o meu comportamento, como está sendo no meu falar com as pessoas, como tá sendo no meu olhar com as coisas. Porque perceba, muitas vezes você tem um olhar, ai, isso é ruim, isso é feio, isso não sei o quê, aquele olhar pesado. E é isso que a gente vai atrair pra nossa vida, peso. Não. Aprecie as coisas, aprecie o que você tem na tua casa, aprecie as pessoas que estão do teu lado. Se a pessoa que está do teu lado, você não quer mais ela porque viu que não vai dar certo, tudo bem, chegue, fale, põe um ponto final. Ninguém merece viver no sofrimento, ninguém merece estar com alguém que não está feliz. Nem você, nem ele. Eu sei que para um primeiro momento, às vezes a pessoa não aceita, mas pense com sabedoria e sempre você vai ter uma intuição, algo que você faz, algo que você fala, algo que acontece para que aquilo tudo se dissolva. Eu sempre falo que o que é para ser cai na nossa cabeça instantaneamente. A gente não tem que ficar se matando para ter aquilo. Então a gente precisa se conectar mais com a gente, com a nossa essência. E logo mais eu vou ter até uma aula que eu vou falar muito sobre o resgate da nossa essência. Depois eu falo aqui pra vocês e até coloco o link pra vocês se cadastrarem. Então assim, vamos olhar mais pra nós e reconhecer o nosso verdadeiro valor, tá bom? Obrigada para quem esteve aqui até o final. Compartilha depois essa live no seu perfil ali. Marque alguém aqui nos comentários, né? Porque compartilhar, às vezes eu não sei, ele é muito grande. Mas marque aqui, comente e marque alguma pessoa para ela vir aqui também. Pra gente criar esse grupo de mulheres fortes, protagonistas, para que a gente, uma, possa ajudar a outra, né? Eu falo que quando a gente vive em comunidade, a gente aprende com os erros, a gente evolui, a gente aprende com o que a pessoa fez e deu certo, a gente se sente o que? Motivada, porque tem pessoas com o mesmo pensamento. A gente precisa se conectar com pessoas que têm os mesmos objetivos que a gente, que queiram ter uma vida feliz, que queiram ser confiante, segura para tomar as rédeas da nossa vida, seja no nosso relacionamento, seja na educação dos nossos filhos, seja nos relacionamentos com os nossos pais, com os nossos amigos. Sabe, é tão maravilhoso, sabe? A gente ser agradável, a gente ir nos lugares e se sentir bem, a gente apreciar as coisas, sabe? Não viver na ansiedade, no medo, na dor, no sofrimento. A gente precisa entender que o paraíso está dentro de nós. A gente só precisa acessar ele, tá bom? Então, até amanhã, que a gente tem um novo encontro amanhã. Eu vou ver o que eu vou falar. Se vocês quiserem, né, que eu fale sobre alguma coisa, mande aqui no direct os temas. Vamos nos conectar, né? Manter essa relação para que a gente construa esse... É um espaço que é seu, é um espaço, eu tô aqui me doando, falando pra mim e por você também. É claro que a gente tem que, eu falo porque eu gosto, porque eu amo, porque isso me faz bem, mas eu quero também que você sinta isso, porque é totalmente possível, porque eu sou um ser humano, eu sou simples, eu sou comum, eu venho de família simples, eu já passei fome na minha vida, não sei se vocês já sabem, mas eu já passei fome mesmo. Não é não ter o que comer, é fome de não ter 10 centavos para comprar um pão, porque há 20 anos atrás, quem já tem a minha idade sabe, o pão custava 10 centavos, 5 centavos, não sei. Eu não tinha 10 centavos para comprar um pão. Eu dependia da minha sogra na época para dar comida para eu comer. Não tinha, eu não tinha nem gás em casa para fazer comida. A gente colocava uma panelinha com gás de posto, ainda que era o mais barato. Comprava o álcool de posto, punha num potinho e acendia ali com fósforo. Era isso. Então, assim,
tive muita dificuldade, sabe? Mas isso tudo me ajudou que a amadurecer. Então hoje, quando eu tô diante de uma dificuldade, eu lembro, eu falo, poxa, Dani, você já passou fome, menina, o que você tá reclamando agora? É verdade, já passei fome, então vamos. Levanta a poeira, vai lá, lava o rosto, ergue, bola pra frente e vamos fazer. Então tudo que a gente vivencia na nossa vida é como um aprendizado. E a gente tem que sempre olhar, se a gente quer algo diferente, a gente tem que fazer diferente. Não adianta fazer a mesma coisa que nós não vamos colher coisas diferentes, tá bom? Beijão e até amanhã.